Ele fala no primeiro exercício, turma, para os itens de 1 a 8, né? Então, item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então, ó, item 1, metais alcalinos terrosos, calcogênios, halogênios, são as colunas A, tá? Então, aqui tem as colunas A. Por que ele não fala as colunas B? Preconceito? Não. É porque as colunas A, elas têm uma regra de número de elétrons, a gente consegue entender isso melhor, né? Elas são mais organizadas. Então, a gente vai começar com esse exercício estudando aqui as colunas A. Então, ele pede para fazer a associação entre o nome das famílias. Então, o que é nome da família? Metal alcalino terroso, calcogênio e por aí vai, tá? O número do grupo. Que número do grupo é esse, turma? Vocês podem colocar em parênteses aqui em cima. Vai de 1 a 18, tá? A tabela periódica, ela tem 18 colunas, incluindo as colunas B, tá? Então, se eu voltar aqui, ó, deixa eu voltar, aqui, ó. Então, ó, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai até 18. Então, a tabela tem 18 colunas, tá? E que a gente chama de 18 grupos, tá? A numeração, ela não faz distinção entre coluna A e coluna B, tá? E ele pede, turma, a distribuição representativa da camada de valência dos elementos de cada família. Você fala, Jesus, o que é isso, né? Pensa o seguinte, os elementos da coluna 1A, eles têm um elétron no último nível, e eles terminam em S. Os elementos da coluna 2A, eles terminam em S também, 2 elétrons no último nível. Perdão. Os elementos da coluna 3A, eles têm 3 elétrons no último nível, né? E, então, da coluna 3A, né? E assim por diante. E terminam em P. Lembra que elementos da coluna 1A e 2A terminam em S. Os elementos da coluna 3A até 8A terminam em P na distribuição eletrônica, tá? Então, a gente vai tentar classificar isso. Você pode pegar a tabela periódica, se vocês tiverem uma tabelinha periódica pequenininha, deixar aí do lado e vocês podem ir acompanhando, tá? Então, vamos começar primeiro os metais alcalinos, né? Os metais alcalinos, turma, é a primeira coluna da tabela periódica, né? Então, eu vou colocar aqui a numeração das colunas A para facilitar. Então, metais alcalinos são os metais, os elementos da coluna 1A. Metais alcalinos terrosos são os elementos da coluna 2A. Os calcogênios são os elementos da coluna 6A, né? Que nem aquele desenho colorido que eu mostrei para vocês agora há pouco, tá? Os halogênios são os elementos da coluna 7A. Família do carbono estão na coluna 4A. Família do nitrogênio, 5A. Gases nobres, né? A última coluna A, né? 8A. E a família do boro, 3A. Então, anotem isso aí do lado da apostila, né? Que é importante para ajudar a gente a fazer os exercícios, né? Você pode pegar a tabela periódica, né? E você colocar aí, vai colocando do lado, né? Essa numeração A, ela ajuda a gente entender o resto aqui, tá? Muito bem. Depois, turma, o que você vai fazer? Você vai pegar essas colunas aqui, nessas famílias, e vai classificá-las nos seus grupos, né? O grupo é a numeração, que não inclui nem A nem B, né? Ele simplesmente conta de 1 a 18. Então, vamos começar, ó. Os metais alcalinos, que é a primeira coluna, é o grupo 1, tá? Metais alcalinos é a primeira coluna da tabela periódica, grupo 1. Agora, voltando aqui. Então, metais alcalinos, primeira coluna da tabela periódica, grupo 1. A coluna 1A, turma, ela tem um elétron no último nível de energia. E ela termina em S, tá? 1A e 2A, a distribuição eletrônica termina em S, S1. Um elétron no último nível, coluna 1A, tá? Lembra que os elementos da coluna 1A têm um elétron no último nível e eles terminam em S, tá? Tudo bem? Então, grupo 1, metais alcalinos, e ele termina a distribuição eletrônica em NS1. Na verdade, aqui é 1S1,
porque tem um nível de energia. Mas a gente não está preocupado com o número de níveis de energia. Por isso que ele colocou N. Pode ser qualquer número, tá? Mas na verdade quer dizer o último nível de energia, tá? Metais alcalino-terrosos, coluna 2A. A coluna 2A, turma, qual que é o grupo? 2. Coluna 1A, grupo 1, coluna 2A, grupo 2. É a segunda coluna da tabela periódica. Esses elementos químicos, eles também terminam a distribuição eletrônica em S. Você faz a distribuição eletrônica lá, um S2, 2S2, lá, eles vão terminar em S, tá? Sempre em S. A1A e A2A. Só que o grupo 2, como ele está na coluna 2A, ele tem 2 elétrons no último nível de energia. Então, coluna 1A, 1 elétron no último nível. Coluna 2A, 2 elétrons no último nível, tá? Tudo bem? Agora, vamos continuando, né? Vamos descer lá embaixo a família do boro, 3A. A família do boro, que é a 3A, ela é o grupo 16. Aí você me pergunta, professor, mas por que não é o grupo 3 e é o grupo 16? Porque ela pulou as colunas B, tá? Lembra os metais de transição, que é aquela zona do capeta ali no meio da tabela, que a gente não entende as regras direito, né? A gente sabe mais ou menos, mas ela não segue uma regra muito específica. Então, tem a coluna 1A, 2A, a gente pula os metais de transição e vai lá para o outro lado. Então, os metais da família 3A, que é a família do boro, eles são do grupo 16, tá? Família do boro 3A, grupo 16, tá? Espera aí, turma, eu me perdi aqui. Espera aí um pouquinho. Ah, não, ele está numerando aqui diferente. Espera aí. Oh, meu Deus. Ele está seguindo essa numeração aqui, ó. Me desculpe, ó. 1 e 2 está certo. 1 e 2 está certo. Mas o 3, turma, ele está aqui nos calcogênios, perdão. O 3 aqui é calcogênios. Eu pensei que ele tivesse ido para a família do boro na ordem, mas não, ele está seguindo esse número do exercício aqui, tá? Então, vamos voltar, ó. No caso dos calcogênios, né? Então, ele está seguindo essa ordem: metais alcalinos 1A, metais alcalinos terrosos 2A. Ao invés dele ir para 3A, ele está seguindo a ordem do exercício, tá? Então, vamos voltar aqui, ó. Os calcogênios são da coluna 6A. Se você olhar a coluna 6A na tabela periódica, ela é do grupo 16, tá? Desculpa, turma. Eu tava achando que ela estava continuando pela coluna 3A. Eu vi o número 3 aqui, aí eu vi que não estava batendo. Então, ó, os calcogênios, né, eles são da coluna 6A. Se você contar na tabela periódica, aqui, a coluna 6A da tabela periódica é o grupo 16, tá? Calcogênios, coluna 6A, grupo 16, tá? Agora sim. Então, calcogênios, coluna 6A, grupo 16. Por isso que ele colocou 3 aqui, tá? Agora, os calcogênios, turma, eles têm 6 elétrons no último nível de energia, né? Então, desses aqui, todos, quem que tem 6 elétrons no último nível? Esse aqui, ó. 4 mais 2, 6, tá? Veja, coluna 6A, 6 elétrons no último nível de energia. 4 mais 2, 6 elétrons no último nível de energia, tá? Agora, veja, turma, quando você pula os metais de transição do lado de lá, os elementos químicos terminam em P. Lembra? Coluna 1A e 2A terminam em S, né? A coluna 3A para frente termina em P. Então tá certo. Ó, 4 com 2, 6 elétrons no último nível, 6A, e terminam em P, tá? Depois, turma, agora sim, halogênios. Os halogênios estão na coluna 7A, tá? Coluna 7A, 7 elétrons no último nível. Eu olho na tabelinha colorida lá, qual que é o grupo do 7A? É o grupo 17, tá? É o penúltimo grupo, né? Então, aqui, halogênios, a gente coloca número 4, né? O grupo 17 pertence aos halogênios, que está na coluna 7A.
Coluna 7A, 7 elétrons no último nível. 6. Coluna 7A. Aqui. 5 mais 2, 7, tá? Então, 7 elétrons no último nível, tá? Coluna 7A, 7 elétrons no último nível. 5 mais 2, 7, tá? Então, aqui ele coloca o número 4. O número 4 são os halogênios. Coluna 7A, 7 elétrons. 5 mais 2, 7, tá? E o grupo dele é o grupo 17. O exercício número 2, turma, é mais ou menos como esse aqui. Por isso que eu quis fazer esse antes, né? Ele é meio confuso, porque essa numeração aqui, ó, ele não precisaria ter colocado essa numeração, né? Porque confunde aqui para a gente colocar as numerações A, mas tudo bem. Depois, turma, a família do carbono. A família do carbono, 4A, né? Quando a gente procura a família do carbono na tabela periódica, qual que é o grupo dela, né? Então, a família do carbono é o grupo 14, né? Você olha lá, é a 14ª coluna da tabela periódica. Quantos elétrons ele tem no último nível? 4. Então, aqui você tem 2 mais 2, 4, tá? 2 mais 2, 4 elétrons no último nível. Então, coluna 4A, tá? Se você olhar pela numeração da coluna, é o grupo 14. Beleza? Família do nitrogênio, 5A. 5 elétrons no último nível. Qual que é o grupo dela? Né? É o grupo 15. E também não quer dizer muita coisa, é só a numeração lá da tabela. Né? O que é importante a gente saber? Que ele é da coluna 5A. Que ele tem, turma, quantos elétrons? 5 elétrons no último nível. 3 mais 2, 5. Tá vendo aqui, ó? 3 mais 2, 5 elétrons, tá? Então, coluna 5A, 5 elétrons no último nível. Percebam, turma, que da coluna 3A para frente, todos eles terminam em P. Termina em P, termina em P, termina em P, termina em P, que são os elementos de 3A a 8A, tá? Para a gente terminar aqui, quase terminando já, né? Depois tem os gases nobres, coluna 8A. É a última coluna da tabela periódica, então é o grupo 18, lá em cima, ó, 7. Então, os metais, os gases nobres, né, da coluna 8A, eles são do grupo 18. Quantos elétrons eles têm no último nível? 8. Qual desses aqui que tem 8 elétrons no último nível? Esse aqui, ó. 6 mais 2, 8. 8 elétrons no último nível de energia, coluna 8A, tá? E para acabar, a família do boro, né? A família do boro é a coluna 3A. Se você procurar na tabela periódica, você vai ver que ele é o grupo 13, né? Você fala, bom, tudo bem, mas e daí? O que é importante é que ela é da coluna 3A, ela tem 3 elétrons no último nível. 2 mais 1, 3. Então, eu coloquei essa numeração A aqui para vocês associarem com esse número de elétrons aqui, que é o que está faltando no exercício, tá? Então, coluna 1A, 1 elétron no último nível. Coluna 2A, 2 elétrons no último nível. Coluna 3A, 3 elétrons no último nível. E assim por diante, tá? Por isso que é tão importante a gente conhecer as colunas A. O número do grupo é importante? É, mas não tanto quanto os das colunas A, tá? Essa numeração da coluna A, ela é importante porque ela diz quantos elétrons tem no último nível. Tudo bem, turma?